Muitos apaixonados por óculos travam quando chega a hora de usar seu primeiro multifocal ou mesmo quando tem que renovar o grau e fazer novas lentes progressivas. Onde mora o medo? Afinal, multifocal é herói ou vilão? Vem comigo! Entendo que possa existir uma certa resistência em usar um multifocal, geralmente a partir dos 38 anos que surge a necessidade de uso destas lentes, como já expliquei em vídeo anterior. Mas sabe qual é a diferença entre o remédio e o veneno? A dose. Em tese, é inversamente proporcional para o herói ou o vilão no multifocal. Neste caso, quanto mais, melhor. Tudo dependerá da dose de detalhes que o consultor óptico se atentará para fazer desta experiência a mais positiva possível. Primeiro, vamos entender um pouco sobre a formação da graduação das lentes. O que faz uma lente ter grau ou dioptria é a combinação de curvas da face externa e interna dela. Por exemplo, uma curva externa de mais 5 e uma curva interna de menos 4 resultará em uma lente mais 1. Em uma lente de visão simples ou monofocal, que tem apenas um foco, é assim. Toda a circunferência da lente tem uma única graduação, neste caso aqui, mais 1, que é para quem tem hipermetropia. Depois vieram os bifocais, onde fundiram duas lentes de visão simples, uma com um grau de longe e a outra com um grau de perto. Geralmente, a divisória ou janelinha deveria se posicionar na altura da base inferior da íris. As principais desvantagens destas lentes são as seguintes: um grande salto de imagem que se dá quando se olha para longe e depois para perto, não focar na distância intermediária e o impacto visual do campo de leitura, ou seja, das janelinhas. Ainda tinha o trifocal, onde foi colocado um campo para intermediário. Neste caso, a divisória deveria se posicionar na altura da base da pupila, contendo agora dois saltos de imagem. Já nas lentes progressivas, não existe traço divisório e nem salto de imagem e possui o campo para médias distâncias, porém cada ponto vertical da lente logo abaixo da pupila tem uma curva diferente, aumentando progressivamente a graduação até o campo de perto. Por isto, o termo lentes progressivas. Devido a estas diferentes curvas na superfície, é criado na periferia da lente um efeito óptico que cada um chama de um jeito. Astigmatismos marginais. Imagine isso aqui no Rio de Janeiro. Zona aberracional. Nossa, me sinto aberração em pessoa. E já que estamos falando de foco, eu particularmente prefiro chamar de distorções periféricas ou distorções laterais. Bem mais simpático este termo, ainda mais para você que usa óculos e não trabalha em ótica. Este efeito será entendido pelo cérebro e a adaptação virá com o próprio uso. Enfim, dependendo do tipo de tecnologia empregada na confecção do grau, tecnicamente chamado de surfaçagem, esta progressão do grau se dará em lugares diferentes. Exemplo, na surfaçagem tradicional e na digital, a progressão é na parte externa do bloco. Já na surfaçagem freeform, que é a surfaçagem mais avançada, o bloco é de uma única curva, porém são geradas na face interna diversas curvas progressivas. A adição para o seu grau de perto, toda colocada na face interna. E se for a tecnologia Freeform Double, são geradas curvas diferentes nas duas faces do bloco, externa e interna. Ou seja, parte da adição na face externa e outra parte na face interna. Aproximar dos olhos esta progressão do grau é muito bom para se ter uma sensação de amplitude do campo visual. Agora, independente da tecnologia usada na confecção da lente, é de extrema importância fazer uma boa anamnese, ou seja, um bate-papo antes da escolha da armação e até mesmo da lente. A partir das respostas, o consultor óptico poderá ser mais assertivo para a melhor solução para o seu caso. Como padrão, é recomendável que a medida de altura para a lente progressiva seja aferida do centro da pupila até a borda inferior do aro. Mas existe uma série de situações que isso deverá ser alterado para baixo. Exemplo, você não tem grau para longe e agora chegou à presbiopia, tendo grau apenas para perto. Passa o maior tempo do dia dirigindo com seu multifocal.
Tem uma postura esguia demais, parecendo com o nariz em pé, e dependendo da sua rotina de trabalho, é claro. Também poderá ajustar até a medida DNP, distância nasopupilar, de uma pupila até o naso, da outra pupila até o naso. Tem gente que converge para perto mais que 2,5 mm em cada olho. Em geral, os fabricantes desenvolvem as lentes progressivas com 2,5 mm de convergência para o campo de perto. Para este caso, é melhor que a pupila focalize bem no centro do campo de perto, que ele é mais restrito e geralmente com um grau mais forte, do que para o de longe, por ser um campo bem mais largo. Para este último caso, recomendo medir a DNP de perto e somar 2,5 em cada olho, para chegar na DNP de longe e informar para o laboratório. Isto se for em uma lente que tenha esta convergência. Assim, mesmo que a cruz de centragem do multifocal não fique coincidindo com a sua pupila, a sua focalização passará direitinho pelo corredor progressivo até o centro do campo de perto, sem esbarrar nas distorções laterais. Então, no meu ponto de vista, regras e procedimentos à parte, sempre recomendo enxergar o indivíduo como único. A riqueza de detalhes que o consultor óptico se atentará para a confecção do seu multifocal fará com que a sua adaptação seja mais tranquila e mais confortável. Mas se a sua lente for freeform, provavelmente o seu consultor óptico levará você a uma máquina onde fará todas as aferições e medidas necessárias. Nesta máquina, com certeza, fará um escaneamento do seu hábito de leitura. O multifocal te dará um dinamismo maior na sua visão, além de suavizar nas transições das distâncias de longe e perto, além de permitir olhar o computador e o painel do carro que estão na distância intermediária, por exemplo. Para isto, o profissional terá que ter uma empatia com a sua história. Ele deverá aproveitar toda a tecnologia disponível para aplicá-la para a sua necessidade diária e não apenas para o seu grau. Quem só enxerga o seu grau ainda não está te enxergando como um todo. Suas manias, seus vícios posturais, fisiologia, dificuldade e limitações. Procure alguém que de fato se preocupe em te ajudar e potencializar a sua melhor versão. Combinado? Às vezes o ponto de vista tem certa miopia, pois enxerga diferente do que a gente gostaria. Não é preciso pôr lente, nem óculos de grau, tampouco que exista somente um ponto de vista igual. O jeito é manter o respeito e ponto final. O jeito é manter o respeito e ponto final.